Vou falar hoje sobre dois destinos. Quero usar uma palavra muito simples. Então, no Salmo 1. Todos acharam? Gostaria que você acompanhasse a leitura. Que diz assim: bem-aventurado, ou melhor, mais do que feliz, é o varão que não anda segundo os conselhos ou conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas também tem aqueles que são os ímpios, e diz aqui, não são assim, esses ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão, não permanecerão no juízo, nem os seus pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Pode se sentar. É uma realidade que no nosso dia a dia, no nosso viver diário, nós podemos ter, para que nós possamos escolher mais de duas opções. E conforme for a necessidade, a escolha, poderemos ser bem-sucedidos escolhendo uma terceira opção, uma quarta opção. Isso é o nosso cotidiano na nossa vida secular. Mas eu gostaria de chamá-los para uma reflexão em relação à vida eterna. Ela se apresenta diante de nós aonde ela nos pede para escolher. E essa escolha, ela não nos é dada uma terceira opção, como na vida, no dia a dia, para aquilo que, de uma certa forma, se resume no material, naquilo que parece hoje muito intenso, mas vai passar. Agora, se tratando das coisas espirituais, das coisas eternas, só existem duas escolhas. Só existem dois destinos. E é importante nós entendamos isto. Não existe uma terceira opção. Não existe uma criação de um novo caminho. Não existe. Só existem duas opções. E é importante nós entendamos isto para que nós possamos escolher a escolha certa. A escolha que vai nos conduzir para uma eternidade segura, que é justamente a presença de Deus. Entendamos que todos nós, todo homem, ele foi criado e dentro dele existe algo para ser eterno, que nunca vai morrer, que é o seu espírito. E Deus quer que todos pudessem conhecer essa verdade e pudessem sentir a necessidade que o levasse, ou que os levasse a escolher estar essa eternidade em sua presença. Porque o contrário é verídico. É uma eternidade longe de Deus. O pior não é ir para o inferno. O pior é viver a eternidade longe de Deus. É isso que nós precisamos entender. E é interessante que o salmista aqui, ele coloca de uma forma muito interessante. Poderíamos, já preguei várias vezes, já tenho ouvido tantas pregações dentro desse texto. E ele começa dizendo, olha, bem-aventurado é o varão. Uma coisa que me chama a atenção, que ele faz uma comparação aqui, colocando duas situações. Ele fala que mais do que feliz é o varão.
ele coloca de uma forma no singular. Bem-aventurado, feliz é o varão. Ele não coloca bem-aventurados são, felizes são os varões. Mas ele coloca de uma forma no singular. Bem-aventurado é o varão. Sendo que a outra opção, ou o outro quadro que nós encontramos, que é no versículo 4, diz assim: mas não são assim os ímpios. Esta palavra nós não a encontramos no singular, os ímpios. Então quer dizer, essa felicidade que Deus chama aqui é bem-aventurada, é colocada de uma forma no singular, o varão. E agora, em relação aos ímpios, ele coloca de uma forma no plural. Aí você fala, pastor, onde o pastor quer chegar? O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer que é justamente essa verdade que nós não conseguimos perceber, que são poucos que escolhem serem felizes conforme o chamado de Deus, conforme a vontade de Deus. Eu estou querendo dizer que são poucos que escolhem realmente a Cristo, que escolhem realmente viver a eternidade na presença de Deus. É por isso que Deus ele coloca de uma forma muito diferenciada, que apesar de Ele querer que todos sejam salvos, são poucos que escolhem realmente serem salvos. Bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é aquele que faz parte, infelizmente, de um grupo pequeno, mas que aceita viver para Deus, que aceita conhecer a Deus, que aceita entrar numa intimidade relacional com Deus. Porque o que realmente tem sido feito, as escolhas, a grande maioria tem escolhido justamente a condição aonde, sem que ele perceba, ele se encaixa justamente na vida de um ímpio, dos ímpios, né? E ele fala uma coisa interessante, que este varão, ele é bem-aventurado porque ele escolhe entre muitos, ele faz uma escolha diferenciada, porque ele escolhe, olha, não andar segundo o conselho dos ímpios. Ímpios, aqui neste primeiro versículo, a ideia, o significado é aquele que não teme a Deus ao ponto de se entregar para Ele, de viver para Ele. Então quer dizer, aquele que realmente faz a escolha certa, é aquele que escolhe já mostrando que ele não anda conforme os conselhos dessas pessoas que não temem a Deus. Pessoas que muitas vezes nos parecem eloquentes, que nos parecem conhecedores, mas que são vazios de Deus, que não têm algo que realmente possa revelar um sentido eterno. Nós olhamos hoje e vemos as pessoas procurando conselhos em horóscopos, as pessoas procurando saber como vai ser o seu destino, saber como vai ser o seu futuro, de todas as formas imagináveis, possíveis, as pessoas estão procurando saber. Pessoas que procuram ouvir pessoas que declaradamente dizem que não creem na existência de Deus, na presença de Deus, que não creem nesse negócio de vida eterna, que não creem em salvação. E muitos estão dando ouvidos a essas pessoas. Mas fala que bem-aventurado é aquele que consegue discernir e ele não anda segundo os conselhos de pessoas que não andam com Deus. Você tem procurado andar baseado nos conselhos de quem? Quem tem sido o seu conselheiro? É importante nós entendermos isso. Ele fala, olha, e nem se detém no caminho dos pecadores. Ele está no mundo, está envolvido no contexto social, está envolvido na situação que é uma realidade, mas ele não se prende àquilo que prende a humanidade. É aquilo que Jesus falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É importante nós entendamos que o Senhor quer que nós façamos essa diferença no meio do mundo. Eu não posso brilhar no meio das luzes. Eu tenho que brilhar no meio das trevas. Então ele fala, olha, ele não se detém, quer dizer, está dizendo, olha, ele passa próximo, ele passa, ele está envolvido, mas ele não se detém. A ideia aqui é justamente aquele que para poder dar uma atenção especial para o assunto, para o contexto aonde Deus está sendo revelado.
E depois fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu fico tremendo, eu fico, sabe, impressionado a sabedoria, a profundidade da palavra de Deus. Porque ele fala que a pessoa que realmente, verdadeiramente é feliz, é aquela que não se direciona, não vive baseando a sua vida, os seus passos nos conselhos, nos gurus da vida. Ele não direciona a sua vida em relação a para onde o vento está soprando, sabe, deixa eu ver o que a lua vai me dizer, deixa eu ver o que as estrelas me dirão. Não. Ele não se detém, apesar de ele estar inserido, ele não se prende, ele não dá uma atenção maior do que aquela que é necessária, porque a curiosidade matou o gato. São poucos que entendem essa expressão, né? A curiosidade é o princípio, muitas vezes, de uma ruína. Aí fala, olha, interessante que ele está inserido no contexto, ele está ali, mas ele não age conforme aqueles que estão. E fala, não se assenta na roda dos escarnecedores, quer dizer, porque se ele se detiver, se ele parar para ouvir o que está realmente conversando ali, e ele não ter discernimento para saber se aquilo edifica ou não, se provém de Deus ou não, aí ele vai ficar ali, ele vai se deter ali, daqui a pouco ele fala, pô, um negócio tá interessante aqui, né? Deixa eu saber mais. Ele se assenta, e quando nós nos assentamos, nós estamos dizendo, eu vou demorar para levantar, eu vou demorar para sair daqui. Vocês estão percebendo, irmãos, o que Deus está querendo nos ensinar, para que nós possamos fazer a escolha certa e confirmar essa escolha por Ele? E Ele vai dizendo uma coisa interessante, essa pessoa que escolhe, essa pessoa que realmente aos meus olhos é bem-aventurado, ele é feliz. E como eu sou feliz em recompensar aqueles que escolhem a mim. Ele fala, nada dessas coisas que estão ao seu redor se tornam a motivação da sua existência, a razão da sua existência. Muito pelo contrário. A razão da sua existência, o porquê ele é feliz, é porque ele tem o prazer na minha lei. Ele é tão prazeroso na minha lei, que ele faz de uma busca incessante, independente, ele medita de dia, que é o dia das bem-aventuranças, é o dia de sol, é o dia de alegria, são os momentos felizes, mas ele está firme que a motivação dele é a palavra de Deus. Como também ele medita de noite, no meio das tribulações, no meio do sofrimento, no meio das enfermidades, ele continua fazendo que a palavra de Deus seja a razão da sua vida, do seu. Ele não vive por situações adversas ou favoráveis. Mas ele vive tendo prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E ele fala, ele é diferenciado, ele é bem-aventurado, porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa tão procurada prosperidade que o mundo está procurando, somente Deus pode dar. Não é ela que tem que ser buscada, mas ela virá ao encontro de quem realmente tem o seu prazer na lei do Senhor, naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honroso. Não é porque os outros estão fazendo e vivendo desse jeito que eu vou fazer também, não. Eu quero ser aprovado diante dos olhos do Senhor. Eu fico imaginando duas crianças. A primeira limpinha, com a roupa branquinha, cheirosinha, e na beira de um rio cristalino, aonde tem tudo. E um outro quadro que eu consigo observar também, traduzindo o que vem a ser o resultado dos ímpios, é uma criança largada, uma criança suja, uma criança remendada, uma criança que não tem comida, uma criança que não tem alimento, uma criança... Vocês conseguem perceber? Dá para a gente imaginar esses dois quadros. Aquela que mostra o que é bem-aventurado e aquela que mostra a condição do ímpio.
Aí você fala, pastor, mas eu não estou nessa condição aí, como o pastor falou, do ímpio. Aparentemente pode ser que não, mas e dentro? Será que você não continua sedento? Será que você não continua vazio? Será que você não se sente sujo? Será que você não se sente podre? Será que você não se sente realmente abandonado? Será que você não se sente, sabe, aprisionado por algo que você não consegue desvencilhar? Aquilo que parece parecia que você já tinha vencido, tem voltado com mais frequência, com mais força, e tem te impedido de ter uma perspectiva nova, de ter algo realmente que te traga esperança. Se você estiver assim, infelizmente você se enquadra dentro dessa condição do ímpio. Não tem prazer na lei do Senhor, não consegue meditar, não consegue ver o amor de Deus entre as situações, entre linhas. Você não consegue perceber como é grande o amor de Deus por você. E que Ele aguarda ansiosamente pela tua presença para estar com Ele para todo sempre. E é interessante que aqui fala o seguinte, olha, é dada a liberdade para que nós venhamos a escolher o que é certo. Se nós escolhermos realmente o que é certo, nós seremos bem-aventurados, nós seremos guardados, nós seremos supridos. Pode nos faltar o dinheiro no bolso, pode nos faltar a saúde muitas vezes, mas a nossa segurança, o nosso conforto é Cristo em nós, esperança da glória. Uma situação que o Japão está passando. Foram pegos 2 japoneses. E realmente a gente fica preocupado, a gente fica, poxa, mas que situação eles se encontram. E a gente vai, de uma certa forma, envolvido pelo sentimento, dizendo, Deus, tem misericórdia. Sabemos que isso é um cumprimento da palavra de Deus, a atitude que esse povo, não digo só o Islã em si, mas aqueles que estão numa condição de ímpios, que não acreditam no Deus verdadeiro, é assim que eles agem. De repente a gente descobre que um dos 2 japoneses é crente, é um irmão em Cristo. E a gente falou, uau, olha como muda o quadro. Um foi decapitado hoje, né? Pelo que eu soube, o que é o cristão ainda não foi. E o outro, infelizmente, parece que foi decapitado. Mas uma coisa assim, é um sentimento duplo. O que foi decapitado, que possivelmente não se falou nada em relação ao temer a Deus, ao conhecer o Deus que nós conhecemos. A gente fica triste porque a sua morte, com certeza, não o levará à presença de Deus. Mas em relação ao outro, se realmente for confirmado que ele tem essa fé que nós temos em Cristo, independente dele ser morto ou continuar vivendo, não vai mudar o quadro. O que parece para muitos que será o final da sua vida, será o começo da eternidade na presença de Deus. Ele está mais próximo de Deus do que nós. Vocês conseguem perceber? Por mais que nós venhamos a estar tristes, a sua família também, se crerem nesse mesmo Deus, eles estão respaldados por uma palavra que diz que todos ressuscitarão para a vida eterna. Vocês compreendem isso? É uma questão assim, poxa, é quando a morte ela se apresenta enchendo o nosso coração de alegria. Apesar do choro que nós temos no momento, não é o choro que vai dominar o resto, mas é justamente a certeza de saber que a escolha que foi feita confirmará que realmente ele é um bem-aventurado e por estar automaticamente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, olha que coisa interessante. Aí fala o seguinte, olha aqui no versículo, dando sequência no versículo 4. E não são assim os ímpios, mas eles não têm nenhuma estrutura, não têm nenhuma base, não têm nenhuma esperança para essa vida e também para a vida futura. Ele é como um moinho, é como uma palha que o vento espalha. Ele não tem segurança, ele é inconstante, ele vive procurando suprir as suas necessidades através das opções inúmeras que o mundo oferece, mas que no final são utopias, são fantasias, são vaidades, são fumaças que ninguém pode segurar entre os seus dedos.
Vocês conseguem perceber isso? Aquele que é bem-aventurado, o vento do Espírito o leva para onde Deus quer. Ele conhece quem está o levando, então ele não se preocupa qual é a direção que ele está indo, pela confiança que ele tem no seu Senhor. Agora o ímpio não, que é a grande maioria, que escolhe justamente o contrário. Fala aqui, olha, porque versículo 5, porque os ímpios não subsistirão no juízo, quer dizer, não permanecerão na presença de Deus como aprovado, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, isso não é algo que vai ser determinado, já está determinado. Quem fizer a escolha certa, esse bem-aventurado, tem a certeza que estará na presença de Deus para todo sempre, mas a escolha contrária o levará para distante de Deus. E diz o seguinte, olha, eles serão de uma certa forma aqui já na sua apresentação, sabendo qual é o resultado final: condenação eterna. Diz assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Ele fala, é a minha presença. É a minha presença. Mas o caminho dos ímpios é a perdição eterna. É uma realidade. Irmãos, a escolha cabe a nós. Fazemos de uma forma segura, de uma forma realmente cheia de fé, de uma forma onde entendamos a necessidade de renunciar muitas coisas, pelo um bem maior, que é a vida eterna, que é a presença de Deus. Vocês estão percebendo como é questão de escolha? As pessoas questionam a postura de Deus, ele continua no mesmo lugar. O que se vive hoje são consequências das escolhas que foram feitas ontem. Deus não tem culpa de nada. Se há um culpado, sou eu, você, nós, é o homem. Essa é a verdade. E ele fala, você tem a liberdade de fazer a escolha certa. Cabe a você fazer a escolha. Agora, determinar o seu destino, você não pode. Vocês conseguem perceber isso? O destino será conforme a sua escolha. É importante nós entendermos isso. Jesus, ele nos fala a respeito de uma situação muito importante. Livro de Mateus. No capítulo 7, a palavra de Deus vai se completando. 40 homens que viveram em épocas diferentes, situações diferentes, circunstâncias diferentes. Num período de 1600 anos, escreveram conforme a situação que viviam. Mas ao juntar todos esses escritos, não se contradizem. Isso prova a veracidade da palavra de Deus. Capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz aonde? A perdição. Vocês conseguem perceber agora a associação? Bem-aventurado é o varão no singular. Jesus está dizendo, sendo mais objetivo, são duas portas, duas opções, duas entradas que vão definir o seu destino eterno. A porta é estreita, varão. Interessante que ele dá uma ênfase que a porta larga, porque o que nós queremos é vida boa. O que nós queremos é estar tendo um apoio para pecarmos. O que nós queremos é justamente não ser condenado nas nossas atitudes erradas. Nós não queremos chamar a atenção para uma pureza, para uma santidade, para uma honestidade, para uma postura realmente de honra. Nós não queremos. Nós queremos justamente aonde tem espaço para nós fazermos ou venhamos a fazer o que nós queremos. É uma realidade. Não, eu quero ser livre.
Eu quero trocar de mulher quantas vezes eu quiser. Eu quero trocar de marido quantas vezes eu quiser. Eu quero, não importa. Se eu vou precisar pisar em alguém, não importa. O importante é que eu ocupe o maior espaço possível. Eu não quero nada me apertando, não quero nada me cutucando. Eu quero estar no topo. Não me importo se eu vou pisar na cabeça das pessoas, fazendo delas escadaria para o meu sucesso, não importa. O que eu quero é espaço. E a maioria escolhe justamente a porta larga, espaçosa. Não lhe cobra mudança, não lhe cobra honestidade, não lhe cobra realmente ser uma pessoa íntegra. Todo mundo faz. Todo mundo desvia. Todo mundo dá uma olhadinha nisso, naquilo. Todo mundo fala assim, todo mundo mente, todo mundo mente. Lógico. Eu sou o dono do meu nariz. Eu faço aquilo que me convém. Eu sou livre. Interessante, né? Aí Jesus fala, mas esta porta larga que traz de uma certa forma essa liberdade, ela leva para o inferno. Não sou eu que mando as pessoas para o inferno, diria Deus. Mas são escolhas que as levam para o inferno. Boa escolha. Agora a porta estreita é aquela que realmente só passa o homem transformado, gente. A porta estreita é aquela que realmente só entra quem está sendo trabalhado por Deus, pelo Espírito Santo. É aquele que vai deixando o pecado, os embaraços. É aquele que vai procurando cada vez mais ser parecido com Cristo, cada vez mais refletir a glória de Deus, cada vez mais ser santo, cada vez mais ser separado para Deus, cada vez mais dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aonde nada é mais importante do que seguir a Cristo. Os discípulos ouvindo Jesus falando a respeito daqueles que são apegados às riquezas. Jesus, ele ouve de um de seus discípulos, e nós que deixamos tudo? Os caras eram pecadores, pescadores. Que tudo seria isso? Algumas redes furadas? Alguns barcos? Enfim, deixa eu falar. Jesus fala, olha, aquele que não largar tudo por amor a mim, até mesmo seu pai, a sua mãe, a sua família. Aí a pessoa fala, Deus está mandando largar a família. Não é isso. Quando a família te colocar numa berlinda, onde você tem que escolher entre Deus ou ela, você fala, eu escolho o Senhor. Se você ficar em dúvida em quem escolher, está entendendo? Quando uma situação que te é apresentada, onde vai te colocar numa posição mais alta, mas você tem que negar o nome de Jesus, você tem que negar os seus valores, os seus princípios. É uma porta larga que está sendo oferecida. Agora a porta estreita está dizendo, não se preocupe com essa perda, com essa desvantagem, ela é momentânea. Sabe de uma coisa? O melhor ganho você está tendo lá nos céus. A porta larga, ela incentiva, não, abrace o maior número de objetos que você possa abraçar, abrace o mundo. Na porta estreita nós ouvimos o Senhor dizer, uma só é necessária. E Maria escolheu se prostrar, se colocar diante de mim. Interessante uma coisa, eu estava comentando com o nosso irmão Henrique, nosso irmão Mayumi, ontem. Como nós viemos para este mundo? Tem alguém aqui que já veio de terninho, de gravata aqui para o mundo? Tem alguém que já veio de fralda para esse mundo? Tem alguém que já veio de óculos, já nasceu assim, tchau, né? Alguém veio desse jeito? Como todos nós viemos a este mundo? Como nós estávamos? Nus. Desculpa a expressão, peladões. Pelado. É isso que nós precisamos entender.
né? Quando Jó ele foi questionado em relação à sua devoção a Deus pelo inimigo, o inimigo propondo a Deus, olha, tira tudo que ele tem, você vai ver que ele vai blasfemar, ele vai realmente te abandonar, porque o motivo da alegria dele é porque ele tem tudo, ele é um dos mais ricos da terra. Deus, conhecendo o coração de Jó, disse assim: faça tudo o que você quiser, não tire a vida dele, porque Deus me manda em tudo. Até o diabo tem que obedecer, o diabo trabalha em cima da liberdade, ou da permissão que ele der. Resumindo a história, vocês conhecem a história de Jó. E ele perdeu tudo em um dia, gente. Não é igual a você, igual a mim, que de repente temos perdido em muitos anos. Ele perdeu em um dia só família, filhos, riquezas, bens, amigos. E a esposa dele, dentro de uma falta de entendimento, não a julgo, porque de repente, se nós estivéssemos ali, a gente poderia falar igual a ela. É muito fácil descer a lenha na mulher, né? Quando ela disse assim: a maldição do seu Deus e morre, ó. Assim você fala como uma louca que não conhece, que desconhece totalmente o poder desse Deus. A Bíblia nos fala que ele falou assim: eu vim nu para este mundo e nu voltarei. Rasgou as suas roupas, se prostrou e adorou a Deus. Porque é uma realidade, irmãos. Por mais que nós venhamos, sabe, colocar coisas sobre este corpo, por mais que nós venhamos mudar a nossa aparência diária, por mais que nós consigamos colocar muitas coisas sobre nós, diante dos olhos do Senhor nós estamos nus. Estamos pelados, desculpa a expressão. Estamos pelados. Nós não podemos impressionar a Deus, porque Ele conhece o nosso coração, nós somos nus, nós voltaremos nus. Está entendendo? É quando você tem esse entendimento, você fala: isso é porta estreita. E é nessa porta que eu vou andar, porque nada eu levarei deste mundo. Vocês estão percebendo, gente? Nós vamos chegar no céu dizendo assim: Deus, na terra eu tive experiência nessa área, eu tive experiência nessa outra área, Deus me coloca conforme a experiência que eu tive lá embaixo. Não! O nosso prazer é justamente por estarmos na presença do Criador dos céus e da terra para sempre. Não importa como vai ser, não importa o que vai acontecer, o importante é que eu verei o meu Senhor Jesus. O meu desejo não é ir para o céu, simplesmente ir para aí, para fugir das dificuldades dessa vida, mas a expectativa de ver o meu Senhor face a face. O céu vai ser céu porque Jesus vai estar ali. Porque se Jesus não estivesse ali, o céu não seria o céu. Essa é a realidade. Não é o lugar em si, mas é a presença desse Jesus. E ele fala: é necessário que você escolha o caminho apertado, você escolha a porta estreita. Ele fala: olha, porque essa porta que é larga, que é espaçosa, conduz para a perdição, e é a grande maioria que faz a escolha por ela. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertada o caminho que levará à vida, e poucos há que a encontram. O Senhor está colocando diante de nós hoje uma oportunidade de nós escolhermos realmente de uma forma certa. Porque muitos de nós aqui não têm escolhido de uma forma certa. Temos escolhido algumas vezes entrar por essa porta estreita, outras vezes entrar pela porta larga. Alguns entram e saem, nós temos que parar com isso. Nós temos que entrar e permanecer, por mais que seja apertado essa porta. É importante que nós escolhamos o que é certo. Numa certa ocasião está Abraão, e ele já fora daquilo que Deus tinha direcionado: separe, saia do meio da tua casa, no meio da tua parentela, não leve ninguém contigo. Ele tinha um sobrinho que era órfão, Ló, muito querido, muito parecido com ele. Ele falou assim: acho que Deus ele vai tolerar e levar. Mas Deus tinha dado a ordem: não leve ninguém com você. Mas ele levou, mas chegou numa certa altura, nesse caminhar junto, não ele como sobrinho teve problema, mas sim os servos dos dois. Começaram a brigar, que negócio todo. E Abraão, gentilmente, entendendo que justamente o caminho que ele trilhava era o caminho da dependência de Deus, ele falou assim: escolha, meu sobrinho. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Enfim, eu vou
sentido contrário, para que não haja mais. Aí o que acontece? Ló viu essa porta larga, espaçosa. Ele viu as campinas verdes de Moabe. Sou bobo nada. Aqui eu vejo perspectiva de crescimento. Está tudo verdinho aqui, ó. Deixa que o meu tio se vire para lá. Interessante que quem faz a escolha pela porta estreita dá liberdade para o seu próximo escolher. Ele não é ganancioso, não é egoísta, não pensa em si primeiramente. Vocês sabem da história, o final da história de Ló, o que aconteceu com ele? Foi para Sodoma e Gomorra. Que situação terrível ele passou. E Abraão foi justamente no sentido contrário, mas tinha uma bênção de Deus. Está percebendo? Abraão teve perda, Abraão não soube fazer a escolha certa. Ele fez sim, ele deixou Deus escolher por ele. Nós não temos deixado Deus escolher por nós. É importante nós entendermos esta palavra. Bem-aventurado é o varão. Está no singular. Imaginemos agora um quadro onde, de um lado, está uma pessoa encontrando-se com Jesus nos céus. De um em um. E, por outro lado, existe um outro quadro de uma ribanceira, de uma queda fatal, onde milhares estão caindo. Esta é a verdadeira realização. É o verdadeiro quadro do que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Fique de pé. Qual é a escolha que você tem feito? 2 destinos, 2 portas, 2 caminhos. Grupo de louvor aqui à frente. Eu gostaria que você pudesse refletir. Eu estava pensando nessa palavra, falei, Deus, é uma verdade. De repente, podemos estar insistindo em viver de aparências. De estarmos equipando o nosso corpo, de estarmos realmente nos cobrindo, e esquecemos essa verdade diante dos olhos do Senhor. Estamos todos nós nus. A nossa sabedoria não impressiona ao Senhor. A nossa justiça, sabe essa que nós dizemos, mas eu não sou igual fulano, igual ciclano. Não impressiona. Todos nós estamos nus diante de Deus. Qual é a sua escolha? Feche seus olhos agora. Eu gostaria que você pudesse refletir nessa palavra. O que você escolhe? Ser bem-aventurado mesmo fazendo parte de um grupo pequeno? Enxergue o futuro, para que a sua decisão seja correta agora no presente. A criança limpinha, lavada, cheirosa. Esse é o quadro que nós podemos imaginar. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Você tem procurado direcionar sua vida através de qual conselho? A sua condição hoje, será que vale a pena insistir em continuar desse jeito? Por que não mudar? Por que não deixar que Deus realmente possa direcioná-lo? Tirar as arestas, os baris. Feche seus olhos, por gentileza. E fale com o Senhor, abre os seus lábios agora. É dele que vem a sabedoria que você precisa. É dele que vem o poder, o renovo, a coragem necessária para o dia a dia. É dele que vem a unção. É dele que vem realmente a aprovação. Fale com o Senhor, feche seus olhos agora. É dele que vem o seu crescimento espiritual, a sua maturidade espiritual. Os dias são trabalhosos. Muitas atividades, mas de pouca procura pelo Senhor. 2 caminhos, 2 destinos, 2 escolhas. Qual nós fazemos?
Pastor, eu já escolhi, amém. Mas escolheu mesmo com convicção, aonde você não abre mão mais dos seus desejos, das suas vontades, mesmo quando você quiser de volta, querê-las de volta. Deixa o Senhor curar a sua vida, a sua alma. Deixa o Senhor realmente te libertar. Deixa o Senhor se revelar ao ponto de você dizer: eu conheço verdadeiramente o Filho de Deus. E Ele fala: se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, sereis livres. Aonde nenhum dos prazeres, nenhuma das ofertas deste mundo serão mais importantes e mais sólidas do que as promessas de Deus para a sua vida. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, aonde os seus frutos nascem na estação certa. Você está procurando depender das suas forças, da sua capacidade, da sua sabedoria, do seu entendimento. Você não percebe que você não tem crescido, não tem amadurecido espiritualmente. Você continua a mesma criança de quando você foi gerado de novo. Você continua dependendo que alguém faça uma mamadeira de leite para você, sendo que existe uma mesa farta para você se alimentar, para você se servir. Vamos pensar, igreja. Vamos tomar uma decisão dizendo: Deus, eu quero orar por aqueles que não têm a certeza da sua vida eterna, por aqueles que não têm experimentado os cuidados de Deus de uma forma verdadeira e genuína. Eu quero orar. Se tem alguém aqui, não precisa ter vergonha, mas se tem alguém aqui que é inconstante na sua fé, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu vou estar orando por você, nós estaremos orando por você, para que você saia daqui convicto. Aleluia, convicto da sua escolha, dizendo: não mais me aventurarei por outros caminhos, por outras ideias, por outros conselhos. Vem aqui à frente. Pode vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Se Jesus voltar agora, se você não tem a certeza que vai subir, vem aqui à frente. Você tem essa certeza. Não é por aquilo que você possa fazer ou deixar de fazer. É pela escolha, é pela entrega, sim. O Senhor quer encher a sua vida. O Senhor quer encher o teu coração, o teu espírito. O Senhor quer encher você da glória, da presença dele. Saiba de uma coisa: Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. Ele diz: tudo que está na terra, nos céus, pertence a Ele. Enche, Senhor, o meu coração, a minha mente. Enche meu ser, ó Deus, o mais profundo do meu ser, orando, libertando, Senhor. Senhor, que seja assim também a oração da tua igreja e do teu povo, Deus. Eu oro primeiramente por mim, pela minha casa, Senhor. Somos teus. Oro pela tua igreja neste lugar, pelos meus irmãos que estão aqui, ó Deus. Aleluia, que eles criem raízes junto as águas cristalinas do rio do Espírito. Senhor, para que eles possam produzir, para que eles possam realmente ter folhas verdes, independente das circunstâncias, Senhor, estarem firmes, Senhor, como essa criança limpa, lavada, cuidada, bem alimentada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Deus, liberta mentes nesta manhã, ó Deus. Que deixe de ser vivido um cristianismo psicológico, um cristianismo mental, um cristianismo unicamente baseado no racional, em nome de Jesus. Mas que seja vivido um cristianismo puro e verdadeiro, aleluia, que nos faz entrar por essa porta estreita e continuar por ela, Senhor, dizendo: seja feita segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Deus, em nome de Jesus. Diga assim bem forte, repetindo comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Não sou ainda o que tu queres que eu seja, mas eu quero ser
estou aqui. Trago o meu coração, a minha decisão, a minha vida. Entrego tudo nas tuas mãos. Teu é o meu ser. Me faça olhar para ti. Me entrego a ti. Confirmo a ti. Sou teu e tu és meu. Igreja.